Oi, gente! Hoje eu vou contar para vocês sobre a minha experiência nos workshops do Abraham. Os dois workshops que eu participei foram em cruzeiros no Caribe. E eu vou contar para vocês desde como é estar num cruzeiro dos Abraham, até as principais coisas que eu aprendi nos dois workshops e também as coisas que mudaram na minha vida depois que eu voltei desses workshops. Então, começando pela ida pro cruzeiro, porque eu estava num momento de não saber como ia ser, porque eu nunca tinha ido. E, inclusive, quando a gente vai para esses cruzeiros, em geral, as pessoas que não estão indo com a família, e a maioria não leva a família, porque o importante da experiência é o workshop e não os passeios, e a gente quer interagir com as outras pessoas do grupo do Abraham, então não é um momento para uma viagem em família, né? Então a maioria das pessoas vai sozinho e ainda divide o quarto com alguém do grupo. Então a gente responde um questionário para tentarem identificar alguém que encaixaria ali com a gente. E então a gente vai sem saber quem vai estar no quarto com a gente. E a pessoa que ia ficar no quarto comigo não tinha feito contato antes, então para mim era um mistério. Mas independente disso, eu lembro assim da sensação de felicidade plena, absoluta, assim, poucos momentos na vida uma felicidade tão límpida, a sensação do dia que eu acordei, que eu estava indo para o cruzeiro e mesmo todos os dias em que eu estava lá, a sensação de pular da cama de manhã, de acordar e já tá feliz, eu tô aqui, sabe? E eu lembro de tudo, assim, eu andando nos Estados Unidos para cuidar de detalhes da bagagem e ir até o local do cruzeiro e essa sensação, assim, de cada passo nessa felicidade incrível. E aí, quando eu entrei no quarto e encontrei a minha companheira de quarto, gente do céu, a informação que eu tinha prévia dela é que ela era do Quirguistão. E aí, na minha cabeça, era alguém de uma cultura totalmente diferente. Eu imaginei, sei lá, que até as roupas iam ser totalmente diferentes e tudo. Quando eu entro lá, era praticamente uma americana, assim, uma moça muito elegante, loira, maquiada, bem vestida. E, e ela começou a falar e super simpática e maravilhosa. Foi uma amizade assim à primeira vista. Conforme ela foi me contando as coisas da experiência dela, da vida dela no país dela, eu tive a sensação que era praticamente eu em outro país, porque ela era psicóloga, eu sou psicoterapeuta, psiquiatra também, mas sou psicoterapeuta, e ela fazia um grupo de terapia misturado com curso, em que ela ensinava a manejar todas as emoções, a ir subindo na escala emocional, começando das emoções mais difíceis e aí ensinando as pessoas a subirem na escala emocional. E aí nos últimos meses desse grupo, as pessoas começavam a manifestar um monte de coisa porque já estavam mais estáveis na emoção. E conforme ela ia falando isso, eu ia arrepiando. E ela ia me dizendo assim: "Eu vou te ensinar tudo sobre isso". E ela realmente fez isso. Ela me ensinou o know-how do grupo, de como fazer cada sessão de encontros. E me deu um monte de dicas também de atividades para fazer de treinamentos nesse grupo. E realmente eu criei esse grupo, é o que eu falo para vocês, que é o curso de inteligência emocional e psicologia positiva, que eu já estou na quarta turma, vou abrir a quinta. E foi maravilhoso, tem sido uma experiência maravilhosa. Então, muitos treinamentos que tem lá, eu que pensei, mas tem muita coisa que veio da Gisele, que é essa minha amiga. E nossa, foi incrível assim, porque foi um encontro que, conforme eu fui arrepiando, conforme eu ouvi ela falando, eu tive a plena convicção, a certeza de que o universo tinha realmente conspirado para colocar a gente junto, sabe? Então, quando eu preenchi o questionário, não tinha nada no questionário para fazer o universo ajudar por essa pessoa para mim. Eram coisas do tipo: você fuma, você acorda cedo ou acorda tarde, você quer conviver com a outra pessoa que vai estar ali no quarto ou não, você, sabe, coisinhas assim, você gosta de atividade física. E aí realmente colocou alguém que era jovial, querendo conviver, que acorda cedo. Então,
como eu, né? E good vibes total, como eu. E foi isso que deu match. Mas de resto, como é que o universo ia saber, né? Que essa psicoterapeuta ensinava, tinha esses grupos no país dela, tava louca para encontrar alguém para compartilhar a experiência dela, me encontrou perfeita ali, querendo receber. Como é que o questionário não sabia, mas o universo sabia que eu anos antes tinha tido experiência com grupo já. Eu dei uns 3 grupos, eu conduzi 3 grupos de pais, né? Então eu ajudava os pais a lidarem melhor com os filhos, a educarem os filhos e melhorar o relacionamento. E também foi uma experiência fantástica na época, era muito empolgante esse tipo de grupo em que você tem um misto de aula teórica com treinamentos. Vocês não fazem ideia o quanto isso é transformador e gratificante. Então, eu já tinha experiência com isso, eu tinha vontade de viver aquilo de novo, e ela me vem com essa ideia de um grupo em que ensina as pessoas a entenderem as principais emoções, a saberem manejar e depois já a usar isso de uma forma para ir manifestando um monte de coisa. Então, nossa, foi um encontro feito no céu mesmo. E nós ficamos amigas desde então, né? Conversamos com muita frequência, nos encontramos de novo no cruzeiro no ano seguinte. Mas antes de eu contar do cruzeiro do ano seguinte, eu vou contar do cruzeiro desse primeiro ano, em que o tema do Abraham nos workshops, porque assim, nesses workshops, as pessoas vão lá no palco e perguntam as coisas mais variadas, mas a gente sempre percebe que tem uma linha, que o Abraham está conduzindo um raciocínio para uma ideia central, uma ideia principal. E a ideia principal desse primeiro workshop que eu participei foi a seguinte, que eu vou contar para vocês agora. Eles falaram assim, teve um dado momento que eles olharam para a plateia e falaram assim: vamos ver se vocês estão prontos. Aí olharam para todo lado, né, através da Esther, e falaram: sim, vocês estão prontos. E aí eles explicaram assim: que todos nós temos no nosso vórtex o equivalente a uma Ferrari, a um carro super mega blaster bam 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 maravilhoso, mas que a gente não está preparado para ter esse carro ainda. E que a gente precisa estar no carro que a gente está apto a estar no momento. Então vamos supor que o carro do momento seja um Fusquinha ou seja um Gol, não importa. Se você está lá no Fusquinha, você não pode pular para a Ferrari de uma vez, até porque a Ferrari está muito rápida. A frequência da Ferrari, a velocidade da Ferrari está rápida demais. Então eles faziam o gesto assim com a mão para mostrar que você não consegue pular de um carro que está devagarzinho para um carro que está muito rápido. Mas que se passar um outro carro só um pouquinho mais rápido do lado, vocês imaginam eles fazendo o gesto com a mão do outro carro passando devagarzinho do lado, aí você consegue passar para esse outro carro. E depois que você passa um tempo nesse outro carro, se aclimatando, aí você consegue passar para um outro carro que está passando ali perto, que está com uma velocidade só um pouco mais rápida. E assim por diante. Então você tem que saber qual é o próximo carro, qual é o próximo passo para você na sua etapa em direção à sua Ferrari, né? E essa foi a ideia geral que ficou. Então, quando terminou o workshop e eu já estava de volta em casa, eu lembro de eu me perguntando isso, qual era o meu próximo passo. E o meu próximo passo era o grupo, né? Na época eu não estava nem de longe, mas nossa, mas nem sonhando. Preparada para ter um canal do YouTube, nem de longe preparada para as coisas que eu estou vivendo hoje. Mas assim, eu estava anos luz de distância disso. Mas eu estava pronta para esse grupo e realmente tudo fluiu muito bem quando eu voltei. Eu troquei de sala, eu mudei para uma sala maior, linda, num lugar nobre da minha cidade, maravilhoso. E nossa, tudo de bom. E me sinto muito bem lá dentro. E já foram 4 turmas, né? Presencialmente só 2, porque parte disso foi durante a pandemia. E deu tudo super certo, as coisas fluíram pra caramba. Eu dei um salto na minha vida, dei um salto na renda, mudei para uma sala mais cara, mas foi super tranquilo de pagar, pelo contrário, veio muito mais conforto para minha família. Nossa, foi perfeito, assim, deu tudo certo. E aí no ano seguinte
Eu voltei, né, pro workshop no Caribe, encontrei a Gisele de novo, fui toda empolgada para quem mais eu ia conhecer. Ah, outra coisa, deixa eu contar ainda. No primeiro workshop, eu conheci duas pessoas especiais. Eu conheci a Gisele, e além disso tudo do grupo, a Gisele também foi um modelo para mim de bem-estar financeiro, de renda passiva. A Gisele era dona de academia, é até hoje. Ela tem muita renda de aluguéis. Ela também trabalhava como terapeuta, também tinha esses grupos, quer dizer, entra dinheiro por todo lado. E eu conheci também a Aldina, que é uma portuguesa, mas ela mora no Reino Unido há muitos anos. E a gente se conheceu falando em inglês, na verdade, apesar dela ser portuguesa. E ela também foi um modelo de renda passiva para mim, porque ela trabalhava na época com próteses dentárias e ela trabalhava uma semana por mês e o restante do tempo ela viajava, fazia o que quisesse. E ela me contou vários exemplos assim de manifestação de dinheiro, de estar numa banca de jornais e pedir um papelzinho ali e aí ela falava, não, não, aquele outro. Que a pessoa ia errar, ia pegar um errado, aí falava, não, não era isso que você queria, né? Aí ela falou, não, pode pegar esse que você ia pegar mesmo. E aí tinha dinheiro lá dentro. Então, assim, ela manifestava dinheiro por todo lado, sabe? E a última vez que a gente conversou, a última vez não, já faz tempo, ela tinha me contado que já estava melhor ainda, que ela já tinha até vendido esse negócio da prótese, que ela estava com uma renda passiva maior ainda e que não precisava trabalhar nem essa uma semana por mês. E agora ela procura outras atividades para se preencher, né? Porque ninguém gosta de ficar parado. Ela estava inclusive tentando iniciar um canal do YouTube recentemente por, por gosto mesmo, por realização pessoal. E então, quando eu voltei para o segundo workshop, eu estava com isso em mente, né? E dessa vez, quem inspirador que eu vou conhecer? Porque uma das coisas muito gostosas desses workshops é conhecer as pessoas, é ter essa troca de experiência, é encontrar pessoas que já manifestaram muita coisa para ajudar a gente a quebrar crenças limitantes, né? Porque se você vê que é possível para essas pessoas, é possível para você também. E realmente para mim ajudou a quebrar muitas crenças limitantes, tanto que foi um salto na minha vida o primeiro ano e no segundo ano foi um outro salto, porque foi o ano que eu comprei o terreno dos sonhos, né? Que eu fazia as caminhadas, me alinhando, pensando um monte de coisa boa, ouvindo música. E foi nesse ano também, depois de um cruzeiro. E aí no ano seguinte já estava na pandemia, não teve cruzeiro. E aí foi o ano que eu inicialmente estava alinhada por vários meses, mas depois eu fui desalinhando e aconteceu aquilo que eu já contei para vocês, que eu acabei perdendo tudo. Então, nossa, mas eu não quero deixar vocês com a ideia de que a gente precisa de cruzeiro para se alinhar. Tanto que eu não fui em cruzeiro de novo e me alinhei completamente depois, né? E já tô de pé de novo e louca para ir no cruzeiro do ano que vem. Mas não precisa ser no cruzeiro para ter essa reviravolta. A gente precisa entrar em contato com coisas que mudem a nossa vibração. Tanto que uma das coisas que eu fiz no ano que eu manifestei o terreno era ouvir muitos áudios do Abraham me ajudando a me convencer daquilo, que era possível eu ter o que eu queria mesmo. Então a gente pode fazer isso de casa, né? E desde então é isso que eu tenho feito também, agora que não teve mais cruzeiro. E depois desse ano, quando teve, foi bem depois que tinha perdido tudo, eu também não pude ir, né? Mas agora ano que vem eu vou. E quem sabe encontro vocês por lá também. Alguns de vocês já pensou? Que legal, que máximo que ia ser. Nesse próximo, a minha filha quer ir também, já tá combinado que ela vai. Ela sabe que o foco lá é o workshop, mas ela quer ficar livre, leve e solta ali pelo cruzeiro. E deixa eu contar para vocês um pouquinho como é que é esse cruzeiro, né? Gente, olha, a gente que vai no grupo do Abraham, na verdade o nosso foco é o workshop, nem são os passeios. Os passeios é um plus ali adicional, mas olha, se a gente pudesse ficar mais tempo no workshop, a gente ficaria. Tanto que no segundo cruzeiro aconteceu um negócio lá que o cruzeiro teve que voltar para a terra, voltar para de onde saiu para levar uma pessoa de volta que tinha passado mal, alguma coisa assim. E aí a gente, em compensação, a gente ganhou um monte de coisa. A gente ganhou estorno de uma parte enorme do cruzeiro. A gente ganhou um crédito para gastar lá dentro, muito alto o valor. E a gente ganhou um dia a mais de mar. Então, dia de mar é dia que você não para em terra. Então, você não vai conhecer uma das praias do Caribe.
E o pessoal do grupo do Abraham, em vez de achar ruim que perdeu um dos passeios em praia, a gente comemorou, a gente ficou muito feliz porque a gente ganhou um dia a mais de workshop. E realmente, para mim, não tem coisa melhor. Eu trocaria todos os dias de praia, por mais que seja o Caribe, eu trocaria todos os dias por dias do workshop. Então lá eu fazia ginástica todos os dias pela manhã, tem uma sala de ginástica enorme, com muitas esteiras, as esteiras todas de frente para um vidro e mostrando o mar. Então, assim, nossa, era um momento de muito alinhamento para mim. Eu adorava colocar uma playlist de músicas empolgantes e já ia me alinhando, deixava para tomar café da manhã depois. Um café da manhã assim fenomenal também, aquelas coisas deliciosas. E aí para mim já era meio que um almoço. E aí depois na parte da tarde costumava ter o workshop, né? De várias horas do Abraham. E nesses intervalos a gente andava pelo navio e encontrava pessoas e trocava as nossas histórias todas. E nossa, que delícia! E uma coisa muito gostosa também é que no almoço tinha um buffet enorme com várias ilhas. Em cada ilha era uma culinária de alguma parte do mundo, então tinha muita opção. E no jantar tinha a opção desse buffet também, mas tinha também a opção de ir para restaurantes. Você reservava horário e era tudo incluso, em que você pedia o que quisesse. Entrada, o prato principal, a sobremesa. Então a sensação de abundância do cruzeiro é muito grande, porque por mais que você tenha pago por aquilo, a sensação é de que você tá nesses restaurantes chiques e que você, sabe, tem abundância que você pede o que quiser, você pede mais de uma sobremesa, você pede mais de uma entrada, você pede pratos muito elaborados, preparados por um chefe, e tem mais de um restaurante de opção por noite, tinha uns 5 restaurantes desse tipo de opção. E então, assim, foi muito gostoso. Fora, assim, você tá andando pelo navio, tem umas partes do navio que parece um shopping, né? E aí tem lá lojinhas e de marcas chiques também, e tem lojinhas de café, e aí tem uma mini tortinha ou várias tortinhas também super elaborado, e é tudo incluso. Então você só chega lá no balcão e pede aquela tortinha. Então isso eu achei muito legal, essa sensação de abundância que fazer isso gera. E uma outra coisa muito legal foi a sensação que eu tinha ao andar pelo navio, meio assim, quase saltitando de tanta felicidade. Eu lembro de eu andando assim até a academia, ou indo buscar água em algum lugar, e andando desse jeito, olhando em volta assim, agradecendo, agradecendo. Mas eu quero dizer para vocês, isso não é algo que vem junto, sabe? Que é subentendido, que vai ter isso num cruzeiro. Não é. Isso é totalmente o seu olhar sobre aquilo. No caso, o meu olhar, como foi, né? Então, eu senti já esse grau de felicidade aqui no Brasil diversas vezes, sem estar em cruzeiro nenhum. Inclusive, as caminhadas que eu falo para vocês que me ajudaram a manifestar o terreno dos sonhos, era nesse nível, né? Era nessa vibração. E nessas caminhadas, eu percebia que eu tinha me alinhado quando apareciam corujas no caminho para mim. Eu olhava para algum poste, para algum lugar, tinha lá uma coruja, 2 corujas, 3 corujas. Então acabou virando um sinalizador assim. Eu percebia que eu me alinhei, eu tinha o impulso de virar o rosto para algum lado, tava lá a coruja. Aí eu até já ria sozinha, ficava feliz, falava, eu sabia, né? E então começou a acontecer isso com muita frequência. E depois que eu desalinhei, ou em algum dia que eu ia para uma caminhada dessas e não me alinhava, elas não apareciam. Então era muito assim, evidente que estava relacionado uma coisa com a outra. E recentemente, aqui no condomínio em que eu estou morando atualmente, eu voltei a me sentir desse jeito. Inclusive, eu voltei a planejar fazer essas caminhadas com uma playlist de música maravilhosa, só pensando em coisas boas. E num dia que eu tava aqui em casa pensando um monte de coisa boa, maravilhosa, e tive vontade de sair para correr, mas eu não quis ir lá nesse local em que eu costumava sair para correr, porque às vezes posso pegar o carro e ir até lá e vou fazer isso de vez em quando. Mas eu pensei, não, essa hora, tal, eu já vou correr por aqui mesmo. E saí nesse clima, nessa mesma vibe, ouvindo músicas super empolgantes, e não é que aparece uma coruja? E eu falei, nossa, eu fiquei muito feliz. Eu não sabia que tinha coruja nesse condomínio também. E eu tava exatamente na mesma vibe e veio ela para confirmar o meu alinhamento. Então, gente, o alinhamento a gente encontra em qualquer lugar.
E a gente pode não encontrar em qualquer lugar também. Tanto que tem gente que vai para um cruzeiro e fica de cara feia, e fica discutindo com a família. A gente vê essas coisas. Então, o próprio Abraham já deu de exemplo em algum workshop isso, que a gente vê pessoas lá no cruzeiro, em torno da piscina, coerrelando assim. Ai meu Deus, a palavra certa, estou traduzindo, não sei nem se eu achei uma palavra em português que existe. Mas ficam discutindo por coisinha besta, fica se cutucando, se alfinetando. Então, sabe, não é o cruzeiro que é garantia de você estar alinhado e se sentir bem, de forma alguma. Eu tive paciente muitos anos atrás que tinha ido num cruzeiro e quando voltou me disse que foi uma experiência horrível. Ele falava aquele cubículo. E vamos falar a verdade, né, gente? É mais fácil você achar beleza na sua cidade, às vezes passeando num parque, do que num cruzeiro. Cruzeiro não tem verde. Pouquinho que tem são alguns vasos que vão colocar em alguns lugares. Mas não é o mesmo que você ver aquela natureza exuberante. O mar não é um mar de praia, não é um verde água. O mar do alto mar é um azul escuro, né? Então, assim, não chega a ser feio de forma alguma, mas também não é uma coisa linda, maravilhosa, igual a praia em si. Então, tem muito que ter o seu olhar de estar vendo beleza em tudo para você se encantar de estar num cruzeiro. Senão você se encanta com a parte shopping do cruzeiro. Mas isso você também é num shopping aí na sua cidade. Você pode andar por um shopping encantado, se sentir no máximo de ter acesso a um shopping. Entenderam? Então é mais ou menos isso. É descobrir e saber que a gente pode se alinhar em qualquer lugar. E um jeito de se alinhar, inclusive, para quem está planejando ir, é já começar até a sonhar, né? A imaginar que tá lá. E aí eu quero contar para vocês agora qual foi a linha de raciocínio, qual foi a mensagem principal do último cruzeiro que eu participei, né? Do último workshop. Esse cruzeiro foi um cruzeiro que teve quando a pandemia já tinha começado, mas ainda não estava nada tão assim grave, ninguém sabia da intensidade do negócio. Então ainda estava tendo cruzeiros, os aeroportos ainda estavam abertos. E o dia que eu voltei do cruzeiro tinha virado tudo. Na noite que eu estava no avião, teve a notícia de que as escolas iam fechar na semana seguinte. Então, assim, foi o último cruzeiro. Aquele navio circulou com a gente pela última vez por um bom tempo. Mas quando eu fui, eu já sabia que tinha o vírus circulando. E eu lembro que muita gente estava com medo de ir, mas eu pensava que, imagina, um navio com o Abraham, a gente está protegido. Eu imaginava uma luz dourada envolvendo o navio e realmente foi maravilhoso, incrível. Naquela época nem se usava máscara, pelo menos dentro do navio não era obrigado. Não lembro se era obrigado no avião ainda, acho que nem era, nem no avião. Só tinha que medir a temperatura entrando no navio. E realmente a sensação foi de proteção absoluta. Inclusive, a minha amiga estava doente e nem passava pela minha cabeça que pudesse ser Covid, que eu poderia pegar alguma coisa. Ela, meses depois, falou que ficou impressionada com a minha fé inabalável, mas, gente, era um grau de felicidade que não tinha como não estar protegida. Não quer dizer que eu fico protegida assim o tempo todo na minha vida, mas naquele momento tava. E aí, voltando aqui para falar para vocês, então, da linha principal da mensagem, né, desse último workshop, foi o seguinte: foi que toda vez que a gente está vivendo uma emoção negativa, o nosso ser interior e a fonte não acompanham a gente, eles não vão junto naquele lugar de preocupação. Eles estão surfando a onda do que foi criado. É criada uma onda exatamente oposta, como se fosse uma imagem em espelho, à onda negativa que você está vivendo. Então, a cada momento que a gente está vivendo uma emoção negativa, o seu ser interior não está acreditando naquilo, não está se assustando com aquilo, não está preocupado com aquilo. Pelo contrário, seu ser interior já está amando a versão melhorada que você está criando naquele exato momento, porque naquele exato momento o inverso do que você está vivendo está sendo pedido. Então, se você está vivendo uma frustração porque algo que você não quer ainda não aconteceu, os detalhes do que você quer ficam mais fortes ainda e aquilo vem com mais força. Então, vamos supor que seja escassez financeira, você ganha mais dinheiro ainda no seu vórtice.
Vamos supor que seja alguém sendo desagradável com você, não te tratando bem, você cria relações mais amorosas, mais profundas no seu vórtex e assim por diante. Então, essa foi a mensagem principal, essa questão de que o seu ser interior não vai junto e que você, na verdade, você pode a qualquer momento lembrar que, opa, tá vendo essa emoção que eu tô sentindo aqui? Isso significa que eu tô criando o oposto disso e meu ser interior já tá lá. E o que eu tô criando? Então vamos pensar, o que eu acabei de criar no meu vórtex? Ah, eu acabei de criar tudo fluindo bem. Vamos supor que o computador não funcionou direito. Ah, acabei de criar no meu vórtex tecnologia me servindo cada vez melhor. Ah, acabei de criar no meu vórtex as pessoas sendo rápidas. Acabei de criar no meu vórtex um dia super fluido, as coisas dando certo para mim e assim por diante. Então, espero que vocês tenham gostado. Imagino que tenha mais coisas para eu contar ainda, mas isso já dá uma ideia. E deixem os comentários de vocês. E um beijão e até uma próxima!